E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá na hora de ganhar din-din, hein? Mas isso aqui só é válido para quem? Para quem casou o ano passado, tá? E quem comprou casas o ano passado. Porque o governo, ele já havia anunciado uma série de medidas, tá? Só que aí ele ia soltar essa série de medidas de acordo com cada prefeitura. Então, essas medidas que eu vou soltar aqui é da prefeitura da onde eu moro. Então, no caso, no estado onde você mora, na cidade onde você mora aqui no Japão, caso você se enquadre nisso para você ganhar dinheiro, no caso, você pode ser que mude algumas regras, tá? Para você conseguir esse dinheiro. Deve mudar de alguma jurisdição para jurisdição, porque o governo central japonês, ele dá uma ideia, tá, do que pode ser feito, do dinheiro que pode ser dado. Em cima disso, as prefeituras, no caso os estados e as cidades, elas vão refinando aquela ideia de acordo com a sua necessidade, tá? Então, no caso, repetindo, se você casou o ano passado, mas tem uma data, tá, do período do 1º de abril, tá, de 2023. Essa data para apoio de moradia, ela vai até 2028. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que é um programa de longo prazo. E esse daqui para recém-casado foi de 1º de março de 2023 até o dia 31 de março de 2024. Tá? Então você vê que já é uma datazinha assim mais bem menor do que a de moradia, mas vamos lá, só para você ter uma ideia. Aqui eu vou falar por causa da minha cidade, aqui no estado de Gifu, onde que eu moro, tá? Tanto que eu recebi o folhetinho informativo, tá aqui, vou mostrar para você. Então, para quem adquire, as famílias que adquiriram, tá, casa na cidade onde que eu moro, eles vão dar uma bonificação, tá? Para quem se enquadra, para os que adquiriram ou vão adquirir casas novas, ousadas dentro do período de 1º de abril de 2023 até 31 de março de 2028. Tá? A data adquirida será o do registro do imóvel. Então, a partir da hora que estiver no seu nome, é o que vai valer. Tá? Então, se você comprou casa no ano passado dentro dessas datas, vá na prefeitura se informar que pode ser que você tenha direito ali, tá, a um dinheiro até substancial. Por isso que eu estou passando já o vídeo. As condições, pelo menos da onde que eu moro. Está residindo no imóvel, tá? Está em conta com os impostos, tá? Se você imposto residencial, creche, contas de água, luz, esgoto, esse tipo de coisa tem que estar, como é que se fala assim, em dia. Luz não, porque luz é, como é que se fala? É privado. Mas água e esgoto, tá? E ter intenção de residir no local ali no mínimo de 3 anos. Tá? Então você vê que eles colocam uns pré-requisitos ali. Documentos necessários. O formulário de solicitação de ajuda, tá? Que você vai ter que ir lá na prefeitura pedir. E a cópia do documento da casa. Período da solicitação. Prazo de 1 ano após o registro do imóvel. Então, se você registrou o imóvel, você tem o prazo de 1 ano para você fazer esse pedido. Tá? Relembrando, tá aqui essa ajuda aqui de acordo com a prefeitura. Tá? Eu vou até colocar aqui para você ver. 2028. Tá. Valor do subsídio para casa nova construída por encomenda ou casa nova, tá? Que tem aquelas casas que eles constroem e colocam à venda, tá? 200 mil ienes. E para casa usada, 100 mil ienes. Tá? E tem mais, tem um plus aí. Para as famílias que têm filhos até 18 anos, até o fechamento fiscal do próximo ano, no dia 31 de março, então coloquem na cabeça, tá? Fechamento do ano fiscal, 31 de março. Eu preciso colocar na minha cabeça também, porque às vezes eu vou gravar vídeo para você e não lembro quanto que é o fechamento do ano fiscal. Se é entre março e abril, tá? Você vê que fecha em março e o novo ano fiscal começa em abril.
Então já está aí. Fechamento do ano fiscal próximo do dia 31 de março para os filhos que completaram até 18 anos. Cada filho vai receber o valor de 50 mil ienes adicionado, né? Se no caso o solicitante, o dono do imóvel, ou no caso o marido ou a esposa do solicitante, tiver abaixo dos 40 anos, será adicionado um valor de 200 mil ienes. Então você vê que o Japão, por mais que ele fale, nós damos valor aos idosos, o cacete. Eles não dão valor para as pessoas de idade. Isso aqui é o primeiro exemplo, tá? Então já dá para você ter uma ideia, tá? Que se você tiver abaixo dos 40, igual por exemplo, você comprou a casa agora, o marido já tem uma certa idade e a esposa um pouco mais nova. Se a esposa for um pouco mais nova, ali abaixo dos 40, coloca no nome dela, tá? Como está aqui, o solicitante, dono do imóvel, no caso o marido ou a esposa do solicitante, tiver uma idade abaixo dos 40 anos, será adicionado mais 200 mil. Então já dá para você ter uma ideia. Se comprou a casa nova, 200 mil, tá? Mais esse nosso da idade, mais 200 mil. E se tiver filho abaixo dos 18, 50 mil para cada um. Então, no mínimo, 400 mil, dependendo se você tiver abaixo dos 18, você ganha aonde eu moro. É um dinheiro substancial. Por isso que eu estou trazendo um vídeo para você. Isso no caso de moradias, tá? Agora, no caso, para quem casou o ano passado. Para um casal que está começando a vida de recém-casados, forneceremos um valor de até 600 mil, tá? Para suplementar os gastos iniciais. Famílias-alvo, tem que se enquadrar no quadro dos pré-requisitos abaixo. É aquela velha história também que eu falo. Se você casou o ano passado, vai na prefeitura da sua cidade, aí, né, no caso aqui no Japão, na sua cidade, e pergunte, porque esses pré-requisitos eles podem mudar, grande provavelmente eles vão mudar de cidade para cidade, da mesma forma que o valor que eles vão dar pode ser que mude também. Pode ser para menos ou pode ser para mais, tá? Isso vai de acordo com o orçamento da cidade disponibilizado pelo governo japonês, no caso do governo federal japonês, tá? Mas vamos lá. Casais que oficializarem o registro de casamento na prefeitura no período entre 1º de março de 2023 até 31 de março de 2024. Então, basicamente, tem um ano, tá? Então, quem fez isso no ano passado e registrar e casar até o dia 31 de março desse ano, tem direito, tá? Casal com menos de 39 anos, é aquilo que eu falo. Passou dos 40, já é considerado idosão no Japão. Então, você vê que o Japão não dá muita, como é que se fala assim, valor para pessoas de 40 anos ou mais. Então, já coloca isso na sua cabeça. Por que que eu falo esse tipo de coisa? Tem muita gente que procura emprego depois dos 40 e sente uma certa dificuldade aqui no Japão, tá? Principalmente se for empregos assim mais comuns. Japonês, mas o que você quer dizer com isso? Igual, por exemplo, se você é um motorista, né, de caminhão ou de algo parecido, mesmo que seja caminhão de pequeno porte, você não tem tanta dificuldade. Da mesma forma, se você vai para achar emprego, se você vai no ramo de construção civil, que é um troço um pouco mais bruto, você não tem muita, como é que se fala assim, dificuldade de achar. Mas se você for numa fábrica, dependendo por causa da competitividade com as pessoas mais novas, pode ser que você tenha uma certa dificuldade de se encaixar ali. Porque eu já vi isso acontecer, isso aconteceu com pessoas conhecidas, amigos meus, já não tem muito tempo, tem questão de 2 meses isso aconteceu. Então, por isso que eu falo para você. Passou dos 40, já vai acendendo a luzinha amarela aí, tá? Em relação a trabalhos aqui no Japão. Por isso que eu falo para as pessoas, invista o dinheiro, não deixa dinheiro parado. Se você tem algum dinheirinho aí, tá? Não deixa parado, invista de alguma maneira, porque você vê que a idade das dificuldades aqui no Japão é 40 anos. Continuando. Casal com menos de 39 anos, o valor da renda total dos tributos do casal tem que ser inferior a 5 milhões.
Se no momento da solicitação o referente se encontrar desempregado, será calculado, no caso, assumindo que ele não tem renda. Então, somando a renda dos dois, tá, tem que dar menos de 5 milhões. Renda anual, porque isso aqui, no caso de 5 milhões, tá, deu assim entender aqui que é uma coisa meio estranha aqui. Tá? Eu vou até colocar aqui para você. Por que eu falo isso? No caso, renda anual total aproximadamente de 6 milhões e 600 mil ienes. Renda do casal bruto. Então, renda total dos tributos do casal ser inferior a 5 milhões, será que os caras estão achando que cada pessoa ganha 2 milhões e meio por mês? Pode ser também, porque tem aquela, como é que se fala? Quem é empreendedor. Né, quem tem empresas tem acesso à renda. Para você ver que não é sacanagem. Ó, vou até colocar aqui. Não sei se vai dar para focar. O de cima tá de 5 milhões e o de baixo aqui tá 6 milhões e 600. Aqui, ó, 5 milhões. Então já deu para você sacar o negócio aí, né? Despesas alvo de subsídio, né? Então a prefeitura vai pagar, tá? Entre aspas, no caso assim, as despesas pagas entre, as despesas que você pagou entre 1º de abril de 2023 até o dia 31 de março de 2024. Aqui. Custo de despesas de moradia, né, recém-adquiridas, né, no caso assim, o casal, se é comprado ou se é alugado. Tá? Custos de aluguel de moradia, no caso, aluguel, depósito de calção, no caso, a famosa luva. Tá? Chaves, taxa de condomínio, taxa de apresentação, etc. Tá? Gastos de reforma, se quem comprou mandou reformar. Tá? Reforma a partir do mês de abril também, geralmente a data de, como é que se fala, a assinatura do contrato, que está aqui, despesa entre 1º de abril de 2023. Então tem que, passou disso, está valendo. Antes disso não está valendo. Custos gerados na mudança com o transporte. Olha só como é que o Japão não dá valor às pessoas com idade. Ó. Valor do subsídio para casais com idade menor de 29 anos, 600 mil. Idades entre 30 e 39 anos, 300 mil. Cai pela metade. Pô, qual que é a diferença? É todo mundo ser humano, pô. Mas você vê que existem essa discrepância. Isso para mim o que nada mais é que discriminação. Mas é aquela velha história. Tá ficando velhinho, já tá perdendo o valor de mercado, né? Então, ó, eu vou até colocar aqui para você ter uma ideia. Tá? Não sei se vai dar para você enxergar. Mas acho que deu para você ter uma ideia aqui, né? Pois é. Então você vê que existe discriminação por idade no Japão? Existe. Tá? Então se você tá ficando velhinho, já tá chegando na casa dos 40, já passou dos 40... acende a luz amarela aí, porque a dificuldade para arrumar emprego e ganhar menos subsídios é evidente. Estou te mostrando por A mais B com papel oficial da prefeitura. Tá? Com informações da prefeitura de onde que eu moro. Então isso não vai mudar, entre aspas, para os outros estados do Japão. Muda sim o critério para você ganhar os prêmios, o valor disso deve mudar de estado para estado. Tá? Porque cada um tem sua autonomia. Da mesma forma que o salário mínimo no Japão, ele não é igual para todos. Japonês, o que você quer dizer com isso? Porque cada estado ele tem o seu valor de salário mínimo. Aqui, onde eu moro, é um, tá? No estado de Aichi é outro, lá em Shimane é outro, em Fukui é outro, não é igual para todos, igual no Brasil. Tá?
que o governo federal brasileiro coloca o valor do mínimo e vale igual para todo mundo. Aqui no Japão não. Tá? Aqui tem essas diferenças. Então, por isso que eu falo que nos estados haverá diferenças também para você conseguir esse dinheiro. Mas já dá para você, em caso você se enquadre aqui, ganhar uma renda a mais. Ganhar uma renda, eu falo assim, um dinheirinho a mais. Nada, é um dinheirinho substancial. Tá? Que dá para tirar o pé da lama ali ou comprar bastante coisa. Tá? Entre aspas, tá? Porque as coisas estão subindo de forma horrenda no Japão aqui e a coisa tá meio esquisita. Só para vocês terem ideia, tá? Saiu uma reportagem que o grupo Ion, tá? Você vê que o grupo Ion ele tem shoppings, tem supermercado, caramba 4, ele fez 9 trilhões, tá? Em contrapartida, o 7-Eleven, que é só Combine, fez 10 trilhões. Então você vê que nem sempre o que é muito grande, muito dispendioso, é lucrativo. Tá? Porque nada tem uma diferença de 1 trilhão aí. Só que nisso, o Ion, eu vi a reportagem ali, o CEO do Ion falando, tá? Eles fizeram 9 trilhões. Só que em cima daqueles 9 trilhões que eles fizeram, eles têm uma grande gama de despesa. Né? Porque eles têm que fazer investimentos para conseguir manter esse patamar. Porque se eles não fizerem investimentos, eles não vão conseguir manter esse patamar. Tanto que eles fizeram isso aí por causa do quê? Da linha nova deles. Linha que de produtos próprios deles. Então você verá produtos cada vez mais das próprias empresas. Igual você vê o 7-Eleven, ela tem a própria marca dela. Não a marca de combine de produtos 7-Eleven. Tá? E nisso acaba barateando. Por que eu falo esse tipo de coisa? Eu gosto muito das bebidas do 7-Eleven. Tá? Tem umas bebidas muito bacanas com preço muito acessível. Tá? Em relação a outras. Então nessa brincadeira, pô, dá um diferencial. Da mesma forma que a pessoa que quer comprar um café de copinho. Você vai na gôndola ali, você vai comprar um café de copinho igual da... Tem uma marca que eu uso, que eu sempre comprava do copinho verde, que é Mountain não sei o que lá, não lembro o nome. Né? Sempre um copinho verde. Era gostoso aquele café, mas ele subiu, ele foi para 120. Então se eu for pagar para 120, 128 ienes, isso o valor mais barato, que eu já vi ele a 150. Eu pego um copo de café coado na hora do 7-Eleven, que é Ryakuren ali. Tá? Então já dá para você ter uma ideia da discrepância de valores. Então nisso, com a marca dela, ela vai agregando valor. A mesma coisa com o Ion. Tá? O grupo Kanesui também está fazendo a mesma coisa e outros grupos. O Kanesui ele é um grupo de supermercados também. Só para vocês terem uma ideia, esse final de semana eu fui lá no supermercado Kanesui e eles começaram a colocar ketchup, maionese, mas o valor do ketchup e a maionese deles é bem abaixo do que o valor de gôndola dos outros produtos. Tanto que eu paguei 90 ienes o ketchup. Enquanto o outro está no mínimo 110, 120. Então, querendo ou não, já japonês, mas é 20, 30 ienes de diferença. Você não pode esquecer que é esse valor mais somado com o imposto. No caso, o famoso chorrizê. Então, dá diferença no final das contas, dá uma grande diferença. E o sabor é bom, pô, é gostoso. Tá? Claro que é aquela velha história, se for uma pessoa mais exigente de paladar, ela vai ter que ir para produtos cada vez mais refinados, porque para a empresa colocar produto barato e sendo 100%, como é que fala assim, saboroso, esse tipo de coisa, é algo muito inviável. Tá? Mas é bom, tá? Tanto o ketchup como a maionese do grupo Kanesui. Da mesma forma o Ion. O Ion ele tem certos produtos também que são bacanas. São gostosos até. Tá? Você olha assim, você não dá nada. Igual o molho de tomate deles. Pô, o molho de tomate deles é bacana. Aquele molho para macarrão ali. Eu falo molho de tomate, mas é molho para macarrão. Aqueles pacotinhos. É um valor agregado, tá? Se você falar assim, mas japonês, aquele é rali, aquele é chulé. Pô, dá uma retemperada nele então, não custa nada você cortar um pedacinho de bacon, tá? Um pedacinho de alho, ele dá uma refogadinha rápida ali, não vai te onerar no bolso, em compensação de você ficar comprando pacotes mais caros, tá? Que pode te render até muito mais.
fazendo dessa forma. Então tem muitas coisas, muitas jogadas que as pessoas não percebem que dá para ser feito no Japão, tá? Para economizar dinheiro. Só para vocês terem ideia, tá? Se der certo eu vou mostrar para vocês. Mas eu comecei a estudar hidroponia. Para quê? Para mim começar a ter como é que se fala? Verduras em casa. Porque se você compra um saquinho, por exemplo, Hyakuen, tá? Ele vem uma série de sementes aqui dentro. Aqui no saquinho ele não fala a quantidade de sementes, mas ele vem um monte de semente. E se todas as sementes germinarem, eu tô bacana. Como é que se diz? Vou tentar mostrar para vocês mais ou menos aqui. Comecei. Você vê que são material barato que você tem em casa, tá? Aqui no caso não vai dar. Acho que dá para você ver. Tá vendo um brotinho aqui? Isso aqui o que é? Brotinho de quê? Brotinho de alface. Né? Então, é a velha história. Se você quer economizar, você quer fazer seu dinheiro render no Japão para você ter um futuro mais próspero e esse dinheiro que te sobra você investir, você tem que dar algum passo. Você tem que fazer alguma coisa por você. Tá? Então você vê que tem coisas que nós temos que fazer por nós. Então eu comecei a estudar hidroponia. E aí? Por quê? Se com um saquinho de semente de Hyakuen eu conseguir 10 pés de alface, eu estou bonito. Porque a alface está no mínimo 128 no supermercado, pelo menos onde eu moro. Então se você chega e consegue vender um pezinho desse de alface, a Hyakuen, você já pagou o custo da semente. Um pé você pagou o custo de todas as sementes. Claro que você vai colocar seu imposto ali também para poder fazer a equivalência. Se você pagou 110 no pacotinho de semente, você vende sua alface por 110, já com no caso o imposto incluído, você pagou 100% ali. Tá? Da mesma coisa, bebidas. Se você compra uma bebida de litro, em vez de você jogar PET fora, guarda para você fazer de vaso. No caso aqui que eu te mostrei é o famoso vaso auto-irrigável. No caso da hidroponia é necessário isso. Tá? Então tem certas coisas sim que dá para fazer. Igual no caso aqui. Não sei se vai dar para você. Isso aqui é um vaso auto-irrigável também. Tá? Só que não sei se vai dar para você ver. Tá vendo? Já está germinando também. Aqui, ó. Só que isso aqui é semente de quê? De pimenta. Aí. Então são coisas que nós podemos fazer na nossa vida que vai nos gerar valor agregado a custo baixo, porque isso teve um custo. Tá? Vou falar que é de graça? Não, não é de graça. Você teve um custo para adquirir isso. Primeira coisa, eu tive que comprar uma PET e bebi esse líquido. Estou reutilizando a embalagem. Mas eu tive o custo de comprar essa PET. Da mesma forma. Tive o custo de comprar a semente. Então não dá para falar que saiu de graça. Mas se eu conseguir vender, por exemplo, já pago o custo e o resto que vier é lucro. Ainda mais entrando na ideia que agora está chegando o verão, estamos na primavera, entrando no verão, a germinação das sementes é muito mais fácil, é muito mais rápida. Apesar que como eu estou estudando, eu estou vendo os cambalachos aí de germinação de semente que tem me ajudado muito. Tanto que determinadas sementes, com 2 dias, ela já germina. Tá? Então, dá para fazer uma certa, entre aspas, uma certa rendinha aí, dá. E você vai ter um valor agregado em cima da sua alface, dependendo da forma que você fizer, da sua verdura. Por quê? Igual no meu caso. Eu não tenho grandes espaços, então é dentro de casa. Então no meu caso, o que vai ser? Vai ser uma verdura totalmente orgânica. Porque não vai entrar bicho aqui para ficar comendo. Então eu não tenho necessidade de usar agrotóxico. E aí? Tá? Então já dá para você ter uma ideia de como você pode fazer para girar o seu dinheiro aqui no Japão. Da mesma forma que eu passei essas dicas para as pessoas ganharem dinheiro, não deixarem assim, porque o governo japonês ele é muito implacável na hora de cobrar seus impostos. Então, se você tem direito, eu já estou te passando a dica. Vá lá e tenta ganhar isso, se você tiver enquadrado nas condições. Tá certo? Então, tenta ver esse tipo de coisa da mesma forma que como é que se fala assim, eu incentivo as pessoas, no caso da hidroponia. Pô, vai lá, estuda hidroponia. Tá? Nem que você consiga fazer um vasinho ou outro só. Tá? Que você só para consumo próprio. Não precisa querer fazer para
para venda. Se você tiver um espaço para venda, pô, bacana, né? Dá para você ganhar uma grana ali. Tanto que você vê que tem pessoas aqui no Japão que elas não têm ponto de venda. Então o que elas fazem? Elas colocam como se fosse um estilo Mudin Rambai. O que é Mudin Rambai, aquele estilo? Coloca lá uma casinha mais ou menos, lá deixa tudo lá e coloca o valor, né? Para as pessoas comprarem e venderem ali, no caso assim, sem ter que ficar vigiando. Aí você depende muito da sorte, da boa vontade das pessoas que estão ali, da honestidade delas. Mas ainda assim você tem um meio. Você pode oferecer no Facebook, você pode oferecer via WhatsApp, você pode oferecer para as pessoas uma série de coisas. Um grande exemplo disso, Horenso. Você pode plantar Horenso nesses vasinhos de PET, tá? Você vê que eles dão bastante. E o Horenso ele pode ser congelado. Então, se você fizer uma grande quantidade, você pode pegar esse Horenso, cortar esse Horenso e congelar. E vender ele congelado. E aí? Você não vai ter perda nenhuma. Diferentemente de uma alface, que se você cresceu, se você não vendeu, não consumisse, você perde. O Horenso não, você consegue congelar. Então você vê que são ideias para as pessoas conseguirem uma certa grana aqui no Japão, mas isso depende do quê? Da iniciativa dela. Eu dou, por exemplo, uma ideia, e vai da pessoa. Tá? Você quer ter ideias de outras verduras, outros legumes que dá para ser feito? Pô, dá uma olhada na geladeira do supermercado. Tem aquelas geladeiras congeladas, você entra lá e dá uma olhada. Que você consegue. Em cima disso, você faz a pesquisa sobre hidroponia e vê o que você acha que é mais viável. Eu já vi pé de tomate gigante, daqueles tomates desse tamanho, em hidroponia. E aí? Então você vê que dá para fazer uma série de coisas. A única coisa que eu vi que não dá para fazer são produtos, no caso, que precisam ser enterrados. Igual no caso daikon, cenoura, essas coisas. Não dá para fazer. Mas como é que se fala? O morango dá. E aí? Então você vê que são coisas que dá para você adaptar para você ganhar dinheiro. Mas isso vai do quê? De você querer dar o primeiro passo da mesma forma que eu fiz. Como eu quero que meu dinheiro renda aqui no Japão, o salário da minha esposa juntamente com a rendinha que eu tenho aqui renda, eu preciso dar algum passo para melhorar. E esses passos estou dando a dica para você também, para você melhorar. Tá? Porque quanto mais seu dinheiro render, você vai conseguir investir e vai conseguir ter um futuro mais próspero. Você viu que o Japão, para pessoas de 40 anos, já não dão tanto valor. Então, espero que essas palavras te iluminem de alguma forma. Tá certo? E até o próximo vídeo e até mais!